E aí, Goodfellas, no vídeo de hoje você vai ficar sabendo tudo que ninguém te conta sobre fundos imobiliários e por que eu não invisto em fundos imobiliários. Então a gente vai quebrar a expectativa de muito investidor que está iniciando nos investimentos e a gente vai mostrar para você a realidade do jeito que ela é, sem tentar te convencer de ganhos mensais malucos. Você vai entender tudo. Então, vem comigo, Dragão Investidor na área. Primeiramente, o que você precisa saber sobre fundos imobiliários. O que é o fundo imobiliário? Um conceito que eu acho muito prático e fácil de você entender é: o fundo imobiliário é um fundo, grava isso aqui, um fundo de investimento que capta recursos, que leva recursos para o mercado imobiliário. Então você está entendendo que existe um caminho para onde seu dinheiro está indo? Isso é muito importante para você entender a lógica do fundo imobiliário. Então ele capta da onde esse dinheiro? Dos investidores. E leva para onde? Para os imóveis. Porque a gente pensa que é o contrário, que o fundo imobiliário é uma forma de você investir em imóveis e receber aluguéis mensais. Mas não é bem por aí. Por que não é bem por aí? Porque como o próprio nome já diz, ele é um fundo. Ele é uma reserva, ele é uma gaveta que capta. Ele precisa receber dinheiro, entendeu? Para manter os imóveis funcionando. E como é que funciona esse manter os imóveis funcionando? Por ele ser um fundo, ele vai investir esse dinheiro que ele arrecada dos investidores em diversos imóveis e tipos diferentes de imóveis. Shoppings, lojas, galpões, centros logísticos. Então, ele precisa manter isso tudo funcionando. E para isso é necessário gastar dinheiro. Então, ele vai abrir cotas, vai ofertar cotas no mercado. O investidor chega e fala: vou comprar uma cota. Então, o fundo ganha dinheiro em cima das cotas e leva para o mercado imobiliário. Então, isso aqui é muito importante você saber, porque por ele ser um fundo, ele ter uma bancada administradora, tem senhores que sentam-se em poltronas confortáveis e administram todos esses imóveis. E eles é que abrem e fecham as cotas. Então, eles estão administrando o seu patrimônio, caso você invista em fundos imobiliários. Então, por eles estarem administrando os fundos, eles precisam ser bem pagos para isso, eles não vão trabalhar de graça. Então, o fundo imobiliário, ele tem taxa de administração. Não é um investimento barato. Então, se você quer entrar no fundo imobiliário porque você pensa: é baratinho e eu não vou pagar imposto, não é barato, não é tão barato assim. Então, para quem pensa no longo prazo, 2, 4% de taxa de administração fica considerável com o longo do tempo, tá? Então, você já entendeu o que é um fundo imobiliário. Agora eu vou falar, desculpa os cachorros latindo aqui, gente, eu tenho um cachorro, releva. Então, por que é tão atrativo para a maioria dos investidores e porque os influencers, né, a galera do YouTube e do Instagram fala tanto em fundo imobiliário? Tem alguns pontos que são considerados atrativos. Eu não vejo muito atrativo nisso, não me atrai em nada, mas eu vou comentar com vocês. Primeiro, diversificação. Como eu falei no início, o fundo imobiliário, ele permite você investir em diferentes imóveis ao mesmo tempo. Então, como ele administra uma grande quantidade de tipos diferentes de imóvel, é mais diversificado. Então você pode estar diretamente envolvido no mercado imobiliário, mas sem os riscos de você ter você mesmo que escolher os imóveis e controlar isso. Então você já diversifica por tabela. Tem liquidez, é muito popular, é considerado um investimento barato. Não é barato, mas é considerado um investimento mais acessível. E por isso tem muita gente comprando, muita gente vendendo, tem muita liquidez. Um dos pontos que chamam mais a atenção da galera que investe é a promessa de receber renda mensal. Os fundos imobiliários, geralmente, são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos com os aluguéis. E para quem que ele vai distribuir esses 95%? Você fala assim: pô, 95% é muita grana. Calma aí, a gente vai analisar isso, tá? Então ele distribui esse rendimento dos aluguéis para os cotistas, os investidores que compram as cotas. Então, como os aluguéis são pagos mensalmente, então você ganha o seu rendimento aí mensalmente também. Então, essa promessa de rendimento mensal atrai muitos investidores, principalmente quem está começando. Outro ponto interessante: acesso ao mercado imobiliário. Como eu falei no início,
O fundo imobiliário, ele vai captar recursos para o mercado imobiliário. Então, é uma forma de você começar nesse mercado imobiliário sem precisar esquentar a cabeça, mexer com documentação, com papelada, viajar para ver imóvel. Então, é uma maneira mais fácil de você ter acesso a esse tipo de mercado, caso você tenha interesse em investir em imóveis. Um outro benefício, que eu não vejo como benefício particularmente, é gestão profissional. Os fundos são administrados por uma equipe. Então são pessoas profissionais que trabalham na área e vão ter todo esse trabalho de documentação, de vistoria, de alugar, de desalugar, de contrato, que o investidor não vai se preocupar. Então se você é um investidor preguiçoso, que você não quer controlar e ter a gestão do seu capital, do seu patrimônio, um fundo é uma ótima opção. Se você não acha, não se considera ter um conhecimento necessário para controlar o seu patrimônio, o seu dinheiro, existem profissionais que são bem pagos para fazer isso por você. E os fundos imobiliários fazem parte desse tipo de investimento, tá? Outro ponto que pode chamar a atenção de muito investidor que está começando é isenção do imposto na declaração, do imposto de renda. Então, os fundos imobiliários, atualmente, enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, eles não são taxados no imposto de renda. Então, você só precisa se preocupar com isso caso você venda com lucro, que não é muito fácil de fazer. Vou explicar daqui a pouco também isso. Mas os aluguéis que você recebe, das cotas que você adquiriu, eles são livres. Então isso já ajuda bastante para quem está começando. Então, galera, o fundo imobiliário funciona assim. A bancada gestora, né, a gestão profissional daquele fundo vai começar a abrir cotas e vai cobrar para você adquirir essas cotas. Então o investidor vai lá e ele compra uma quantidade de cotas que ele acha legal, pensando em receber já os aluguéis no próximo mês. Enquanto isso, existe uma gestão profissional abrindo, fechando cotas, sendo paga, tem taxa para essa equipe trabalhar para manter o fundo funcionando. E funciona dessa forma, você compra cotas e recebe no mês que você comprou, né, todos os meses, os aluguéis. E assim o fundo vai operando e as coisas vão acontecendo. Agora, por que eu não invisto em fundos imobiliários? Não faz parte da minha estratégia, galera. Primeiro, porque eu invisto em geração de riqueza. Tá? Então a ideia é eu ser sócio de um negócio que prospere, que multiplique dinheiro no longo prazo. E eu acredito que o fundo imobiliário, ele não tem a capacidade de geração de riqueza de uma boa empresa que paga dividendo. Então se a gente for colocar na balança, em comparação o tipo de investimento do fundo imobiliário com o tipo de investimento de uma boa empresa que paga dividendo, a gente vai ver que a empresa tem mais capacidade de gerar, de multiplicar dinheiro do que um fundo, porque o objetivo de uma empresa, em qualquer ramo, qualquer negócio, é lucrar. A empresa precisa lucrar para se manter funcionando. Esse é o objetivo dela. Qual que é o objetivo do imóvel? É não ficar vazio, tem que ter alguém lá dentro. Ele recebe dinheiro através dos aluguéis. Então, olha a lógica como é diferente. Você acredita, você, meu amigo, comenta aqui embaixo. Você acredita que um galpão, ou um shopping, ou, sei lá, uma galeria de lojas tem a mesma capacidade de gerar dinheiro do que uma empresa? Então, eu voto na empresa. A empresa tem mais capacidade de gerar dinheiro do que um galpão que é alugado por uma empresa que guarda caminhão, por exemplo. A minha opinião é essa. Então, como eu pretendo investir, e eu estou fazendo isso na prática, que no canal tem playlist, eu falo sobre isso aqui, em geração de riqueza no longo prazo, o fundo não é tão interessante. E isso é importante você saber, porque a galera que conta pra você que é uma maravilha investir em fundo imobiliário, que é fácil, que não sei o quê, eles geralmente falam dos benefícios do fundo imobiliário comparando o fundo imobiliário com um imóvel físico. Um imóvel que você vai lá, compra e você resolve locar. Então, essa é a comparação que eles fazem. Eles não comparam o fundo imobiliário com uma empresa geradora de riqueza, por exemplo. Eles não fazem isso. Então, comparado o fundo imobiliário com o imóvel, com você começar a investir em imóvel por conta própria, você fazer a vistoria, você contratar a construtora, você fazer os contratos, o fundo é muito melhor. Cá entre nós, é uma boa opção. Se você tem um perfil de investir só no mercado imobiliário, o fundo é uma boa opção para você. Mas se você quer investir em riqueza, em geração de dinheiro para você obter dividendos no longo prazo, aí existem investimentos na renda variável que são muito mais lucrativos e estão expostos aos mesmos riscos do fundo imobiliário.
O Barsi fala que o fundo imobiliário ele te dá uma rentabilidade de renda fixa e todos os viés, todos os ônus da renda variável. Então, se você vai correr os riscos da renda variável, você quer rentabilidade de renda variável. E o fundo não consegue fazer isso porque ele não gera riqueza. Ele não vai conseguir fazer isso para você. Então, por isso que o fundo imobiliário não entra na minha estratégia. Quer dizer que é um mau investimento? Quer dizer que o fundo imobiliário é uma coisa ruim, que eu detesto, que eu vou bater na cara de quem fala que investe? Não. Quer dizer que não serve na minha estratégia. Mas eu conheço grandes investidores que eles investem em fundo imobiliário e tá tudo certo, eles gostam e fazem parte da estratégia deles. Então isso é muito pessoal. Varia de investidor para investidor. Tem a ver com o perfil do investidor, tem a ver com o objetivo, tem a ver com a estratégia dele. Tá? Você não pode só pensar no dividendo. Porque como eu falei para vocês, o fundo imobiliário ele paga mensalmente sim. E você para e pensa assim, pô, 90, 95% de lucro para mim, que sou cotista, isso é muito bom. É um excelente investimento. Só que o que você não presta atenção? O que eles não falam e você acaba não prestando atenção é que o retorno mensal do fundo imobiliário é só através dos aluguéis. É só através disso. Então não tem uma forma de você diversificar sua entrada de dinheiro. E existem empresas que distribuem menos de 50%, menos de 30% do lucro delas em dividendos e que ganham dos fundos que distribuem 95%. Então, olha a diferença da geração de riqueza de uma empresa para um fundo imobiliário. É claro que você precisa ser seletivo ao escolher empresas e ao escolher fundos. Tem fundos bons, que são bons mesmo, que tem uma boa administração, e tem fundos que não são bons. É a mesma coisa com as empresas. Só que se você está dentro da renda variável, você quer retorno de renda variável. Tá? Você já está exposto a risco. E o fundo, quando muda alguma coisa no local que ele está instalado, uma lei ou alguma coisa acontece, alguma coisa externa no cenário econômico, ele começa a sofrer mais que a empresa. Então, os fundos, é mais fácil uma empresa cancelar o aluguel dos galpões, tirar a mercadoria de lá, ou a empresa fechar quando vem uma crise, quando vem alguma coisa do cenário que a gente não está preparado. O que acontece? A gente viu nos últimos anos o que aconteceu. Então é melhor a empresa esvaziar os galpões dela do que ela fechar as portas. Né? Ela pode interromper as atividades. Daí o fundo fica como? Da onde vem o dinheiro que o fundo distribui para você? De empresa. Então não é melhor diretamente você investir nas empresas? Pensa aí. Outro ponto que faz eu não querer, não gostar de investir em fundo imobiliário é porque não é um investimento barato. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fundo imobiliário ele tem um valor acessível. Né? Ele tem um valor acessível e ele mostra para você o quanto que você vai receber investindo aquele valor para comprar cota. Então é aquela renda previsível mensal. Só que esse valor acessível não é barato, porque como tem uma equipe administrando o fundo, essas pessoas precisam ser bem remuneradas, bem pagas para fazerem o trabalho delas. Então, essa equipe é que determina o quanto que ela ganha e como que vai ocorrer as operações daquele fundo. Então, você está pagando terceiros para administrar os seus investimentos, administrar o seu patrimônio. Eu acredito que a melhor pessoa para administrar o seu dinheiro é você mesmo. Os únicos interesses na mesa de investimento, no home broker lá, tem que ser os seus. Então, quando tem terceiros com outros interesses administrando o seu dinheiro, o seu patrimônio, eu já acho que não é legal, você não tem autonomia. Então, quando tem outras pessoas interessadas no seu dinheiro, você acaba perdendo. É o que eu acredito. Então, eu acredito nisso. Então, o fundo imobiliário não é barato porque tem taxa de administração. Você paga para adquirir as cotas e não paga barato. Então, para quem pensa no longo prazo, 2, 4, 7% é muito dinheiro que você vai estar perdendo, né, devido a essas taxas aí. Mas tem pessoas que não se incomodam, tem investidores que gostam de terem alguém, um profissional cuidando dessa parte. Então, eles não se incomodam e pagam mesmo. Né? Eu já não tenho esse perfil. Eu prefiro eu mesmo administrar os meus recursos, tá? Meus interesses só no jogo. E esse papo de interesse é interessante. Papo de interesse é interessante por quê? Porque como tem uma gestão, existem profissionais que têm interesse naquele fundo, eles escolhem quando vão abrir cotas, qual o valor da cota, eles escolhem quando vão fechar, quanto que eles vão ganhar. Então, você fica refém da opinião de terceiros, da ação de terceiros. Você
você não tem muito o que fazer depois que você entra no fundo. Se você quiser vender, muitas vezes acontece que os gestores eles abaixam o preço do fundo e você sai vendendo no prejuízo. Dificilmente você vai sair vendendo no lucro, a não ser que seja um período de alta no mercado imobiliário, né? Aí sim. Mas geralmente é isso, você paga caro para entrar e paga barato para sair. E nesse entrar e sair, você vai pagar todo mês sempre para eles administrarem as taxas, né? Então acaba sendo um investimento muito caro. Então, assim, e você tem que entender também qual é a natureza desse investimento. Para quem que é interessante? Talvez não é para o seu perfil. É muito comum os milionários, a galera que investe milhões, comprarem bastante fundo imobiliário e tirarem 5, 10, 15 mil dos aluguéis por mês. Eles receberem os rendimentos. Então ele coloca bastante dinheiro no fundo, compra muito, muito fundo e no mês seguinte já está com 5, 7 mil todo mês aí recebendo. Então, para quem tem muito dinheiro para investir, o fundo é para esse tipo de investidor, para esse tipo de pessoa, porque ele tem muito, muito dinheiro para investir, então ele garante lá 5, 7 mil fácil, fácil com fundo imobiliário. Então, diferente do pequeno investidor, que tem 500 reais, 1.000 reais, 100 reais para investir, 300 reais é diferente. Porque você investe lá e você vai contar com aquele esquema da bola de neve para você recuperar em dividendos nisso, na frente. Então é um perfil diferente. Então, fundo imobiliário é o perfil para quem quer receber muito dinheiro todo mês. E para isso você tem que ter um aporte gigantesco para fazer sentido. Porque se você pensar em investir 100 reais todo mês em fundo imobiliário, para no longo prazo você conseguir bastante dinheiro em rendimentos, o que vai acontecer? Ele vai desvalorizar e você vai receber sempre pouquinho. Então, acontece que o valor que você recebe não cobre a desvalorização que você está perdendo. Então, não fica tão atrativo, fica meio chato investir. Então, esses são os motivos que fazem eu não investir em fundos imobiliários. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para você, investidor. Tome suas próprias decisões, não vem por mim. Estude, coloque seu pé na piscina mesmo, sinta a temperatura da água e depois pule. Faça os seus experimentos, tá? Tô aqui para te ajudar. Não pense, não faça, apenas seja dragão investidor na área. Tamo junto.